Olá, pessoal. Eu sou o professor Sérgio e eu vou conversar com vocês sobre um tema polêmico, um dos temas talvez mais dramáticos do século XX, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Por que isso aconteceu? Como isso é possível? Vamos tentar entender o que talvez seja muito difícil de entender. Para isso, eu vou começar a contar para vocês alguma coisa de um passado mais remoto e a gente vai chegar no século XX e vamos tentar ver o que aconteceu e por que aconteceu. Os judeus são um povo muito antigo. No meio do povo judeu surgiu uma religião, a religião judaica. Essa religião é que está descrita nas suas origens no texto chamado de Bíblia, conhecido também como Antigo Testamento. Lá se narra de um povo que já tinha sofrido de preconceito na mão do faraó, quando foi escravizado, no deserto, quando foi perseguido pelos amalequitas, houve uma tentativa já de extermínio dos judeus, mas esse povo se estabeleceu em Israel e lá se desenvolveu. E lá nasceu Jesus. Jesus, que era judeu. Jesus pregou, Jesus ensinou a sua vida toda em Israel. Os seus seguidores eram todos eles judeus. Jesus era um judeu praticante. Jesus guardava o sábado, Jesus praticava as festas judaicas, Jesus comia os alimentos de acordo às leis dietéticas judaicas, e ele seguia a Torá, o livro sagrado do judaísmo, também chamado como Pentateuco, e viveu e pregou entre os judeus. Porém, entre os seus seguidores havia 12 apóstolos, mas havia também um traidor, Judas. Judas entregou Jesus aos romanos. Os romanos o julgaram e ele foi condenado à morte. Aqui surge a primeira polêmica. Quem matou Jesus? Durante muitos séculos se apontou os judeus como os assassinos de Jesus. E muita gente ainda acredita nisso. Porém, aqui tem um erro histórico. Jesus, se fosse condenado por um tribunal judaico, teria sido apedrejado, já que essa é a pena de morte judaica. Mas Jesus foi crucificado. E a crucificação é uma pena de morte típica do Império Romano. Ele foi condenado e foi morto pelo Império Romano. Porém, séculos mais tarde, o Império Romano perseguia os cristãos. Perseguia de uma maneira muito cruel. Prendia-os e muitas vezes mandava cristãos para a arena, no circo romano, para serem devorados por leões, num espetáculo público. Um espetáculo bastante violento. Os cristãos, depois de muitos séculos perseguidos pelos romanos, conseguiram se tornar, apesar de tudo, a religião predominante no Império Romano. E o Império Romano, não podendo vencer os cristãos, tornou o cristianismo de inimigo em aliado. E o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Neste momento, os cristãos pararam de ser perseguidos e passaram a perseguir. A quem? Aos judeus. Porque os judeus não aceitaram o caráter messiânico de Jesus. Tinham ideias religiosas diferentes, que eu creio que é um direito de qualquer grupo. Os judeus passaram a ser os assassinos de Jesus. Deicidas. E esse preconceito cresceu durante a Idade Média. Na Idade Média, o sistema social e político era o feudalismo. No feudalismo, toda a vida estava em torno de uma pequena propriedade rural, chamada feudo. No feudo, havia autossuficiência, se produzia tudo o que era necessário. E tudo era baseado em torno da agricultura e de pequena produção de artesanato feita no feudo. E havia então 3 classes sociais. Uma classe social predominante eram os servos, e outros grupos mais, os vilões. E em cima, no topo da pirâmide, havia o clero, que seria a igreja,
os padres, os bispos, os cardeais e a nobreza. Nobreza seriam os cavaleiros, os duques, os condes. Esse grupo cuidava da guerra, da defesa, da questão militar e do governo. Esse grupo cuidava das questões espirituais, religiosas. E esse grupo trabalhava e sustentava os de cima. Ora, os judeus não podiam ser de nenhum desses três grupos, porque para ser de qualquer um deles era necessário fazer juramentos. Para ser servo, juramento de servidão feito na igreja. Para ser nobre, juramento de vassalagem feito entre um nobre e o rei, um nobre e outro nobre. E claro, ser da igreja eles não podiam ser. Por isso os judeus foram ejetados, foram tirados fora da agricultura. Eles não podiam ser donos de terras e nem agricultores. Os judeus excluídos da agricultura vão entrar aqui no meio. Vão ser uma espécie de classe média medieval. Eles vão fazer o pouco comércio que havia. Esse pouco comércio ocorria porque algumas coisas não eram produzidas no feudo. O feudo era autossuficiente, produzia tudo o que era necessário, e havia um pouquinho de trocas. Mas algumas coisas eram vendidas, e os judeus cumpriram essa função. Foram tirados da agricultura e jogados ao comércio. Mas passam os anos e o feudalismo se transforma. E começam a reaparecer algumas coisas. Começa a reaparecer o comércio, renascem as cidades que tinham desaparecido na Idade Média, os feudos continuam existindo, mas começam a aparecer cidades. Surge dentro dessas cidades um grupo social conhecido como a burguesia, e essa burguesia é fundamentalmente cristã, e lentamente eles ocupam o comércio e o artesanato. E excluem os judeus do comércio. E vão jogar os judeus por uma terceira coisa, a usura. Os judeus haviam acumulado dinheiro, haviam acumulado capital, tanto vendendo as suas propriedades, quanto no comércio. E esse capital, esse dinheiro, vai ser usado para emprestar. Os comerciantes cristãos que querem começar um negócio, não tinham capital. E os judeus emprestavam, como um banco faz hoje. A função, a atividade do banco é uma função absolutamente legal, mas não na mentalidade da Idade Média. Emprestar dinheiros e cobrar juros, para nós é normal. Correção monetária para nós que vivemos no Brasil é normal. Dinheiro só não desvaloriza no Brasil no dia de São Nunca. Mesmo agora com a nova moeda, a gente sabe que há uma desvalorização, ainda que pequena. Juros é uma coisa que até uma criança pequena entende. Na Idade Média, não. Quem emprestava juros era uma pessoa que ia contra a natureza. E ir contra a natureza é ir contra Deus. Então, essa é uma atitude demoníaca. Então, o judeu que já era considerado deicida, assassino de Deus, assassino de Jesus, ele passa a ser, ainda por cima, demoníaco. Porque ele faz um gesto antinatural ao emprestar dinheiro. Muitos anos depois, vão surgir banqueiros cristãos e vão fazer a mesma função que o judeu, mas eles não tiveram nenhum problema, não houve nenhum preconceito. Mas no início, isso causou para os judeus um estigma, uma marca muito dura. Os judeus passaram a ser considerados como demoníacos. E aí se criaram mitos. O mito é uma coisa como uma lenda, uma coisa imaginária. E esse imaginário faz com que as pessoas acreditem, às vezes, em coisas absurdas. Os mitos medievais, que, por sinal, alguns chegaram ao século XX, eles começam com a ideia dos judeus assassinando Jesus, mas vão mais longe. Existia o mito das hóstias, que os judeus roubavam as hóstias. E como a hóstia, vocês devem saber bem, ela simboliza o corpo do Senhor, o corpo de Jesus. Diziam que eles pegavam as hóstias e espetavam as hóstias até fazer verter sangue. Na mentalidade medieval, isso era uma coisa até aceitável. Bom, não só isso. Começaram a dizer que os judeus fabricavam o seu pão ázimo. O pão ázimo é um costume judaico, na Páscoa judaica, comer um pão sem fermento. Esse pão ázimo é fabricado com farinha, água e não tem nenhum tipo de fermento. Diziam que esse pão ázimo era feito com sangue de crianças. Bastava uma criança morrer ou se afogar no rio e não acharem o corpo, ou um lobo comer, para que se dissesse, foram os judeus que mataram. Muitos judeus foram queimados na fogueira
por uma acusação como essa. É o chamado crime ou assassinato ritual. Esses e muitos outros absurdos. Os judeus tinham chifre, por isso eles cobriam as cabeças. Os judeus usavam roupas compridas porque eles queriam esconder os rabos. Os judeus faziam o Shabat, o sábado judaico, era confundido com o Sabá, o festival das bruxas, e muitas outras coisas mais. Esses mitos passaram para o século XX. No século XX, nós vamos encontrar os povos lentamente criando as suas nacionalidades. Século XVIII e XIX, muitos povos estavam tentando se autodefinir. Vocês sabem que o Brasil ficou independente em 1822, a Grécia ficou em 1826, a Itália em 1859, 1860 e a Alemanha em 1870, 71. Vários povos conseguiram se autodeterminar e se tornar povos independentes. Na criação da sua nacionalidade, da sua independência, se criou através do movimento chamado nacionalismo. E o nacionalismo, muitas vezes, ele traz dentro dele a xenofobia, o ódio ao estrangeiro. E essa xenofobia, o ódio ao outro povo, ao estrangeiro, muitas vezes foi canalizada contra os judeus, que eram cidadãos dos países, que haviam lutado para ajudar a criar esses países. E isso aconteceu também no século XX, no século XIX e no século XX. Esse ódio ao judeu aparece, às vezes, de forma irracional em muitas situações. A Alemanha, que é o exemplo que nos interessa, havia sido vencida na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, eu vou pôr Primeira GM, Primeira Guerra Mundial, foi de 1914 a 1919. Nela, a Alemanha foi vencida. Judeus lutaram nos exércitos dos dois lados, da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, que eram de um lado, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, que eram do outro. Porém, ao final da guerra, os nacionalistas alemães acusaram os judeus de serem os responsáveis, junto com os socialistas, da derrota alemã. E esse mito continuou vivo. Em 1923, na Alemanha, ocorreu uma crise econômica muito aguda. Essa crise econômica levou o marco alemão de um valor na base de 4 a 6 marcos por dólar, chegou a 1 bilhão de marcos por dólar. Isso em menos de um ano. Essa crise abalou muito a classe média alemã, que perdeu suas economias e suas riquezas. Abalou determinados grupos sociais. Mas a Alemanha se reergueu. No ano seguinte, 1924, até 1928, em 4 anos a Alemanha se reergueu e se tornou uma potência industrial e econômica. Porém, o mundo inteiro foi abalado por uma nova crise. 1929, até o Brasil, né? O mundo inteiro foi abalado por uma crise que começou em Wall Street, a crise da Bolsa de Valores de Nova York, que começou nos Estados Unidos e afetou todo o mundo capitalista e afetou o Brasil, inclusive, e afetou a Alemanha. E, novamente, a classe média alemã ficou arrasada com isso. Essas crises levam, às vezes, as pessoas a procurar algum tipo de segurança. E o objetivo dessa segurança é conseguir um nacionalismo forte, uma unidade nacional, mas também uma estabilidade social e econômica. Esse medo das pessoas pode levar as pessoas a irem para ideias políticas extremistas, ou de esquerda ou de direita, porque querem obter essa segurança. E na Alemanha, no início da década de 30 até 33, houve uma luta entre dois lados radicais. De um lado, o comunismo, e do outro lado, o nazismo. O nazismo e o comunismo obtiveram apoios de outros partidos. Os socialistas não apoiaram os comunistas. Os comunistas se tornaram fortes, mas eles racharam. Os nazistas tiveram apoio de partidos de centro-direita. Eles eram de extrema-direita. E eles conseguiram chegar ao poder. Através de eleições, através da lei, mas também através de recursos não legais, como grupos de choque, pancadaria contra adversários e uma proposta de solucionar os problemas da Alemanha de uma maneira bastante radical. Elevar a Alemanha de novo à potência, se expandir, conquistar o mundo. Quem era o líder do nazismo? Adolf Hitler. Hitler
e seus seguidores já tinham tentado chegar ao poder. Em 1924, foi feito um golpe, logo em seguida ao período da crise econômica de 23. Houve um golpe e esse golpe fracassou. Eles foram parar na cadeia. Na cadeia, o Hitler escreveu um livro, Minha Luta. E nele, ele colocou propostas muito radicais. Ele falou, eu vou levar a Alemanha a seu terceiro Reich. O primeiro Reich na Idade Média, segundo Reich no século XIX, quando a Alemanha se reergueu. O terceiro Reich seria um Reich de 1000 anos, que iam conquistar o mundo inteiro, iam levar os alemães ao auge. E o Hitler, junto com outros teóricos, teorizou de que havia no mundo raças de vários tipos, mas a raça superior era uma raça chamada de raça ariana. A raça ariana teria um futuro maravilhoso. Ela ia dominar o mundo. Os arianos seriam a raça superior. Porém, para as raças inferiores, nas quais eu citaria os judeus, os ciganos, os negros, os asiáticos,